Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre equivalência e comparação de frações, ok? Bom pessoal, o que quer dizer fração? Segundo o dicionário da língua portuguesa Evanildo Bechara, fração significa parcela de um todo, números de parcelas que se divide o todo, certo? Quantos exemplos você pode dar pensando em situações do seu dia a dia em que utilizamos fração? Vamos ver aqui. Pernambuco foi o estado com o maior crescimento econômico, com taxa acumulada de 9%. Ou seja, pessoal, nós temos aqui esses 9%, pode ser representado em fração, é 9 sobre 100, certo? O que mais? Energia elétrica deve substituir 38% neste ano, estima Banco Central. Novamente, nós temos uma notícia aqui, onde ele coloca esses 38%. Basta você lembrar que 38% você pode escrever como fração, 38 sobre 100. Ok? Então, nós estamos vendo aqui vários exemplos que coloca fração no seu dia a dia. Notícias, não é isso? E uma receita de bolo, será que tem fração? Vamos ver. Aqui nós temos meia xícara de chá de óleo. Pessoal, perceba que aqui é uma fração. Olha só, 1 sobre 2. Onde mais? Aqui nós temos 2,5 xícaras de chá de farinha. Então, nós temos também aqui fração. Perceba que no nosso dia a dia, sempre a gente se depara com frações, certo? Bom, pessoal, então vamos falar sobre equivalência de frações. O que vem a ser equivalência de frações? Paulo e Roberto foram à padaria e pediram duas tortas de mesmo tamanho. Paulo cortou uma torta em 4 partes iguais e separou 2 quartos. Está aqui. Separou 2 quartos aqui dessa torta. Bom, então ficou 2 quartos que ele pegou e sobrou também o que? 2 quartos, porque ele dividiu essa torta em 4 partes, não foi? Então, se ele pegou 2 partes, então sobrou mais 2 partes, ok? Vamos pegar essa mesma torta agora e dividir em 8 partes, certo? E aí ele separa 4/8, ou seja, 4 partes dessas 8 partes. Separou aqui. Então, das 8 partes ele tirou 4. Então, sobrou quanto? Sobrou mais 4. Pessoal, vocês estão percebendo que essa parte aqui, que foi dividida em 4 partes, e essa que foi dividida em 8 partes, certo? Quando ele tirou 2 quartos e 4/8, é a mesma quantidade, não é não? Se você pegar essa banda aqui da torta e olhar para essa outra banda da torta, é a mesma quantidade, só está dividido diferente. Observando as figuras, podemos observar que a parte correspondente a 2 quartos é a mesma correspondente a 4/8. Dizemos então que 2 quartos e 4/8 são frações equivalentes, pessoal. E indicamos assim, ó, 2 quartos é igual a 4/8. Bom, então, frações equivalentes têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. Como assim? Essa unidade que a gente diz aqui é a mesma torta. A gente utilizou a mesma torta para colocar nas duas situações, certo? E aí, quando a gente fez a divisão, percebemos que 2 quartos era a mesma quantidade de 4/8. Então, nós temos duas frações, certo? Onde elas representam o mesmo valor.
Como verificar se duas ou mais frações são equivalentes? Duas frações são equivalentes quando, ao multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador, olha só, tem que ser os dois ao mesmo tempo, certo? A gente vai multiplicar ou dividir esses dois, numerador e denominador, certo? Por um mesmo número. Quando você faz isso, certo? Esse número sendo diferente de zero, você vai obter uma outra fração, e essa fração vai ser equivalente. Exemplos. Vamos ver aqui. Esse 2/4 que nós vimos no início do exemplo, perceba que eu posso pegar e multiplicar ele por 2, o numerador e o denominador ao mesmo tempo por 2, pelo mesmo número. O que eu faço? Quando eu multiplicando aqui por 2, eu encontro uma fração equivalente, que foi o 4/8. Então, pessoal, é desse jeito que eu posso encontrar frações equivalentes, multiplicando. Outro exemplo aqui, ou dividindo. Eu vou pegar 2 décimos e vou dividir o numerador e o denominador por 2. Quando eu faço isso, eu encontro 1/5. Esse 1/5 vai ser o quê? Vai ser a fração equivalente a 2/10. Entendido? Atividades resolvidas. Vamos resolver algumas atividades aqui. 2 alunos foram ao quadro negro e escreveram as seguintes frações: 1/4, 2/5, 2/8. Quais frações representam o mesmo número, pessoal? Bom, para saber isso, basta a gente procurar multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Por um número qualquer. No caso aqui, se eu multiplicar 1/4 por 2, eu vou encontrar o quê? 2/8, né? Então, eu vou ficar com 1/4 multiplicado por 2 dá 2/8. Pessoal, perceba que não existe nenhum número aqui que eu multiplique 1/4 que vai dar 2/5. Então, esse 2/5 aqui está fora, ele não é uma fração equivalente, certo? Das outras. Letra B. Como são chamadas as frações que representam o mesmo número? Ora, umas frações que representam a mesma quantidade, o mesmo número, elas são chamadas de frações equivalentes, certo? Vamos ver mais uma. Indique na reta numérica as seguintes frações. Eu quero indicar 1/4 na reta numérica, 3/2, né? 2/8, 9/6 e assim por diante. Bom, para você saber onde é que ela vai ficar aqui na reta numérica, você vai dividir esses valores. Por exemplo, 1/4, você vai dividir 1 por 4. Se você fizer essa divisão, você vai perceber que basta você pegar esse 1 e dividir em 4 partes iguais. Certo? Então, dividindo esse 1 por 4, basta eu pegar como se fosse aqui um inteiro, dividir em 4 partes iguais. Então, essa primeira parte aqui vai ser 1/4. Então, 1/4 fica aqui. Bom, pessoal, mas nós já vimos que uma fração equivalente a 1/4 seria o quê? 2/8. Se você dividir aqui, então 2/8, ele vai ficar exatamente na mesma posição, certo? Na mesma posição de 1/4. E assim por diante. Então, nós vamos ter aqui quais as frações? Olha só, vou ter 2/8 com 1/4 na mesma posição. Que mais? 9/6 com 3/2 são frações equivalentes, então eles vão ficar na mesma posição, certo?
E o que mais? 21 sobre 6 vai ficar na mesma posição de 7 sobre 2, ok? Porque elas vão ser frações equivalentes. Bom, pessoal, agora vamos para a comparação de frações. Comparar duas frações de uma mesma unidade é dizer qual é a maior, qual é a menor ou se são equivalentes. Lembrando que equivalentes são o quê? Iguais. Vejamos, eu tenho aqui uma figura que foi dividida em 3 partes, sendo uma pintada de azul, certo? Então, para representar essa figura, eu posso colocar ela sobre fração, representar por fração. Então, a parte pintada é o numerador e o total de partes que for dividido é o denominador, certo? Então, foi dividido em 3 partes, eu coloco 3 no denominador e foi pintado uma parte, então eu coloco 1 no numerador. E nós temos uma outra figura aqui, de verde, onde foi dividido em 5 partes e apenas uma foi pintada. Então, essa aqui, certo? Vai ficar no numerador, essa parte que foi pintada, e a quantidade total de parte a gente coloca no denominador. Bom, o que é que nós temos aqui? Temos duas frações onde os numeradores são iguais, certo? Então, sempre quando isso acontecer, numeradores iguais, para saber qual é a maior, menor ou equivalente, basta a gente perceber o seguinte, e essa quantidade aqui, está dividido em 3 partes, então ela vai ficar com um certo tamanho. Já essa mesma quantidade aqui, ela está dividida agora em 5 partes, então vai ficar em pedacinhos menores, certo? Então, a menor delas vai ser a que tem o maior denominador. Dá para perceber logo isso, né? Se você tem uma parte que está sendo dividida em 5, então essa mesma parte aqui, sendo dividida apenas em 3, vai ter o quê? Vai ter pedaços maiores, né? Então aqui tem pedaços menores, vai ser justamente essa daqui, 1 sobre 5. Entendido? Bom, e se tivermos denominadores iguais? Com denominadores iguais, como nós temos o caso aqui, duas figuras que foram representadas aqui sobre fração. Então, nós temos nessa primeira figura uma parte pintada de 4 partes, já nessa outra figura nós temos 3 partes pintadas, do total de 4 partes. Bom, então fica bem mais fácil de saber aqui qual é a menor, né? Porque já que os denominadores aqui são iguais, basta olhar para o numerador. O numerador menor vai ser a fração menor. Olha só, o menor numerador aqui é o 1, é menor do que o 3. Então, a fração menor vai ser aqui a de 1 sobre 4, certo? Então, basta a gente olhar agora para o numerador. O menor vai ser o menor. Bom, pessoal, e se os numeradores e denominadores forem diferentes? Usando frações equivalentes, a gente pode resolver esse probleminha. Por exemplo, 3 quintos, eu posso achar todas as frações equivalentes a 3 quintos, certo? Que eu vou ter aqui 3 quintos é o que? Se eu multiplicar por 2, vai ficar 6 sobre 10. Se eu multiplicar por 3, vai dar 3 sobre 15 avos, né? 9 sobre 15 avos. E se eu multiplicar esse 3 por 4, vai dar 12 sobre 20 avos. Olha só. E se eu multiplicar esse 3 agora por 8, 3 vezes 8 vai dar 24 sobre 40 avos. Bom,
vou fazer a mesma coisa com 5 sobre 8. Vou multiplicando, até, pessoal, eu encontrar duas frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Olha só, essa fração equivalente tem o mesmo denominador dessa outra, certo? Aí sim dá para a gente fazer a comparação. Quando eu colocar as frações com o mesmo denominador, eu vou poder olhar só para o numerador. 25 sobre 40 é maior do que 24 sobre 40. E lembrando que 25 sobre 40 a gente tirou o quê? É equivalente a quem? A 5 sobre 8, certo? Então, 5 sobre 8 vai ser maior do que 3 sobre 5. Legal, né? Então, com as frações equivalentes, a gente pode encontrar as que têm o mesmo denominador. Ok? Seguinte, se nós tivermos numeradores e denominadores diferentes, resumindo, para comparar as duas frações com numeradores e denominadores diferentes, devemos inicialmente reduzi-las ao mesmo denominador, certo? Então, devemos colocar elas no mesmo denominador e depois a gente compara. Bom, pessoal, vamos ver alguma atividadezinha aqui para a gente entender melhor. Marcelo ganhou 1/5 de um prêmio e Carla 2/3. Qual deles ficou com a menor parte? Olha só, vamos tentar usar frações equivalentes aqui e reduzir ao mesmo denominador. 1/5 é equivalente o quê? A 3/15. 3/15. 2/3, nós temos o quê? Uma fração equivalente a 10/15. Então, perceba que eu coloquei as duas frações com frações equivalentes. E agora eu posso comparar, certo? Então, nós temos então que 10 sobre 15 é maior do que 3 sobre 15. Então, nós temos que Marcelo está com a menor parte, certo? Marcelo está com a menor parte. Mais uma questão. Um estudante leu um livro de poesia em 3 dias. No primeiro dia, ele leu 1/5 do livro. No segundo dia, 2/3. E no terceiro dia, 3/4. Qual foi o dia em que ele leu mais? Bom, vamos fazer então, primeiro, aqui as frações equivalentes de 1/5. Depois de 2/3. E depois de 3/4. Eu vou fazendo as frações equivalentes até encontrar as frações com o mesmo denominador. Então, de 1/5 ficou 12 sobre 60 avos. A de 2/3 ficou 40 sobre 60. E de 3/4 ficou 45 sobre 60. Olhando agora só para o numerador, nós percebemos o quê? Que o estudante leu mais no terceiro dia, certo? Porque o 45 é maior do que todos os outros. Então, pessoal, é isso. Valeu e até a próxima.